Bom, então vamos lá. Queria agradecer aí o convite da Flávia, do Valtércio, por esse momento, e parabenizar também ambos, né, por essa exposição, por esse evento, né, que é muito oportuno, né, para a cidade de Belo Horizonte, né? Uma vez que é muito raro a gente ter a oportunidade de ver os conjuntos, assim, um trabalho do Valtércio reunido, né, num espaço assim, com essa amplitude que teve aqui, esse conjunto de trabalhos, e a gente ter uma ideia, né, uma ideia melhor, né, de como das questões, né, que ele procura desenvolver na sua obra, né, o percurso também dessa obra, ainda que essa exposição não seja propriamente uma exposição com recorte temporal estendido, digamos assim, são trabalhos mais recentes. Mas, de todo modo, é uma oportunidade também para fazer um balanço, pelo menos da minha parte, né? Eu não sei, porque eu corro o risco também de acabando fazer uma leitura um pouco, não é histórica, né? Mas porque eu acompanho o trabalho do Valtércio desde o início da sua produção, quer dizer, eu tenho um conhecimento extenso dentro do trabalho dele e acompanho de modo muito detalhado o que ele faz, mas é interessante porque quando eu comecei a pensar sobre a exposição e parti justamente também da proposta, né, no sentido de uma proposta que se exprime no título da exposição, né, Mero Espaço, e quando eu cheguei aqui, muito, né, um pouco seduzido, né, pelo título, né, foi interessante porque, visitando a exposição, meio que a questão, né, as questões que esse título poderia estar sugerindo, meio que dissolveram, né? Eu achei um pouco, quer dizer, no início eu fiquei um pouco cismado com isso, né, porque aquelas intuições iniciais haviam, né, não ficaram mais tão evidentes assim para mim, talvez porque eu tivesse partido de uma abordagem mais teórica, não crítica, não é isso, mas uma abordagem mais hipotética, assim, que os trabalhos acabaram dissolvendo. Mas eu acho que é interessante porque o espaço no conjunto do trabalho do Valtércio, né, desempenha um papel que não é comum no contexto da produção escultórica brasileira. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque a gente pode pegar vários artistas brasileiros que trabalhavam especificamente não especificamente, mas que investiam, né, na linguagem da escultura, como Zé Rezende, Tunga, fazendo uma referência aqui a artistas mais próximos da geração dele, né? Mas podemos até estender isso para outras gerações. Quer dizer, não é muito comum que os trabalhos, que as esculturas no Brasil situem a questão do espaço no seu nexo, por assim dizer, formal, da maneira como Valtércio procura situar. É claro que tem outros temas, outros assuntos, outras questões que vão sendo suscitadas no trabalho, mas a questão do espaço, de fato, sempre foi um ponto central, né, das obras de Valtércio. Pelo menos, a partir de um determinado momento, isso ficou mais acentuado, né, talvez na década de 80. E eu tenho em vista, por exemplo, um trabalho foi um dos primeiros trabalhos que eu vi do Valtércio, eu era um garoto ainda. Isso foi no final da década de 90, eu estava, acho que no MAC de Niterói, um trabalho intitulado Esculturas para Todos os Materiais Não Transparentes. E aquele trabalho ali, junto com outro que eu acho que eu vi no MAN do Rio, que era um trabalho titulado Espelho Cego, acho que era isso, uma coisa assim, Espelho Cego, que não tem um furo no meio. Isso. Né? É uma placa negra, assim, com um furo, né? E aqueles trabalhos me suscitaram uma intuição
sobre a questão da arte contemporânea, que na época eu não tinha a menor ideia do que estava se passando, assim, em termos dos problemas mais cruciais da arte contemporânea. E esses trabalhos é que me atraíram e posteriormente vieram a me despertar um interesse em desenvolver uma reflexão sobre o próprio esgotamento de um certo sentido de contemporaneidade, né, a partir dos trabalhos dele. Então foram os trabalhos dele que de certo modo, dispararam essa intuição, né, sobre um certo esgotamento de uma ideia ou de um conceito, chamemos assim, de contemporaneidade que ficou vigente, sobretudo na década de 80, na passagem da década de 70 para a década de 80. E na década de 80 é interessante porque, a partir da década de 80, os trabalhos do Voltaire vão dando, digamos assim, vão se desdobrando dentro de uma abordagem escultórica mais enfática, talvez, não sei, porque a década de 70 é uma década que Voltaire se discutia muito questões relativas ao que compreendemos, a maneira como se faz, como se pensa, como se percebe uma obra de arte, né? E com isso o estatuto de obra, o próprio estatuto artístico, né, de uma obra ou de um trabalho, a própria noção de trabalho é colocada em xeque justamente porque, em pauta, justamente porque a noção de obra fica ali um pouco em xeque, né? Esse estatuto artístico era o tempo inteiro tensionado, né, naqueles trabalhos, naquelas pesquisas artísticas, naquelas esculturas mesmo, naqueles objetos de terceiro tipo, vamos dizer assim, que ele desenvolveu logo entre final da década de 60 e final da década de 70. E ao longo da década de 80, né, Esculturas para todos os materiais não transparentes é um trabalho que veio trazendo muito espaço, né, discutindo muitas questões de possibilidades de se pensar a escultura a partir de um determinado momento. E é interessante porque, olhando de hoje, né, de trás, né, daqui para lá, é impressionante como... Porque só me ocorre, por exemplo, no contexto da produção artística brasileira, estou procurando me conter mais nesse ambiente, né, nesse cenário de produção, me ocorre artistas como, por exemplo, Amilcar de Castro, Franz Weissmann, que eram artistas também cujas obras exploravam, tinha como um dos seus motores formais, digamos assim, principais, o espaço, né? E é muito oportuno porque, no contexto aqui da produção do Voltaire, a gente consegue fazer uma diferença bastante específica, né, do tipo de espacialidade que foi movimentada, acionada pelos trabalhos no contexto histórico específico dessa modernidade tardia brasileira, se a gente toma o Amilcar como referência, né? Na escultura do Amilcar, o espaço é um espaço ainda muito embalado por uma, digamos assim, a grosso modo, né, por um senso construtivo, ainda que seja um senso construtivo heterodoxo, não seja um construtivismo tão ortodoxo assim, mas é um senso construtivo, vanguardista, muito em pró daquele espírito de um espírito construtivo moderno, né, com aquelas ambições todas de, no fundo, fazer da forma um motor para a transformação, uma transformação radical do mundo, né, uma reforma do mundo. E não é que digamos assim, que essa ambição não esteja presente no trabalho do Voltaire. O problema a questão é que o Voltaire, da maneira como eu vejo, como eu pude pensar a partir dessa exposição, ele requalifica, né, essa função do trabalho de arte, da escultura, principalmente da escultura, mesmo que quando ele trabalha, né, em outras linguagens como a pintura, é sempre, né, nesse contexto específico, é o espaço que está ali, de alguma maneira também sendo tratado, né? Mas essa relação com o espaço muda, né? Ainda que o espaço seja um nexo central ali do desempenho, digamos assim, formal do trabalho,
essa relação com o espaço muda. Digamos assim, essa ambição vanguardista, digamos assim, ela muda o seu tom, né? E passa a alimentar uma energia, digamos assim, diferente daquele tipo de energia que circula, né, naquela forma, né, aerodinâmica das esculturas do Amilcar, né? Se a gente tomar o Amilcar, eu estou tomando o Amilcar porque o Amilcar é muito oportuno, né, para ser discutido aqui no contexto belo-horizontino, por vários motivos, né? E o Voltaire, a obra do Voltaire, ela vem com não é uma dúvida, mas é uma colocação mais talvez aberta, num certo sentido, sobre as possibilidades, né, de inscrição da obra, né, no espaço, né, e fazer dessa inscrição, dessa relação da obra com o espaço, uma relação mais, no certo sentido, desinibida, né, porque não está tão investida assim de expectativas, talvez, não sei se seria o termo adequado, expectativas, mas uma expectativa sobre o desempenho da arte no campo da cultura, né? Talvez o Voltaire, quer dizer, a energia que eu vejo nos trabalhos dele circule de modo diferente, né? Circule de modo mais, ao mesmo tempo que tem uma desenvoltura ali, tem uma desenvoltura mais aberta no sentido de não estar se impondo, digamos assim, ou não estar aderido a um ideário específico, né? Seja ele construtivo, enfim, ou outro qualquer, de uma tradição que marcasse aí o pensamento, o desenvolvimento da linguagem do pensamento artístico brasileiro, né? Mas que justamente atravessaria diversos pontos, digamos assim, tanto do movimento construtivista, da maneira como ele se desenvolveu, né, no Brasil. Isso foi de modo muito heterodoxo, como eu falei, né, mas também de outros momentos, né, da história da arte também. Quer dizer, teve um momento aqui que me veio à cabeça o cubismo de Picasso, sabe? E toda uma reconfiguração, digamos assim, topológica da relação da obra com o espaço, né? Não mais de uma forma, digamos assim, estabelecida com uma noção de espaço tradicionalista, no sentido assim, naturalista, né? Esse espaço perspectivado, né? Mas que toma a relação da obra com o espaço uma relação mais complexa, né? Por isso que eu estou falando de uma topologia aqui, porque perde-se as coordenadas, né, de percepção do trabalho no espaço, né? Você é sempre convidado a circular o trabalho, você não tem um ponto privilegiado de observação do trabalho. O trabalho vai, então, te forçando o tempo inteiro uma mudança de eixo, porque não existe um eixo privilegiado ali de repercussão formal, e a percepção se dá sempre num contexto mais amplo, né? Quer dizer, afinal de contas, também o trabalho acaba, digamos assim, nos lembrando de que ele não é propriamente, digamos, uma instância situada no espaço, né? Porque nós também não somos, né, algo situado no espaço, né? Porque para a gente pensar isso, nós teríamos que pensar algo fora do espaço, e a gente não consegue simplesmente pensar nada fora do espaço, né? Nós somos instâncias espaciais, né? Então é isso que o trabalho acaba, digamos assim, nos levando a pensar, né? Que somos na verdade, o trabalho é uma instância espacial, né? E é justamente essa mudança, né, que permite, digamos assim, fazer uma diferença entre um tipo de trabalho, né, um tipo de não só de concepção de espaço, né, que está presente, por exemplo, no contexto do Amilcar, para o contexto do Voltaire, que aí seria a grosso modo, digamos assim, seria uma abordagem mais contemporânea do espaço, justamente porque é mais aberta, mais disponível, menos
comprometida, né, com o ideário, menos fechada num ideário estético, num projeto que fosse tivesse ele lá as características, as qualidades que tivesse. Então é uma obra que é um trabalho que nesse sentido faz uma operação, né? Ele age, ele motiva, ele até ativa esse espaço, né, de uma maneira diferente, né? Acho que o tipo de atividade que as esculturas do Amílcar, do Franz Weismann promove, o tipo de atividade espacial que as esculturas dele promovem, com toda a beleza que tem naquilo, claro, é indiscutível, né? Mas diz respeito, sim, a um projeto, né? Diz respeito ali a um tipo de ambição que estaria muito aí colada ao que nós podemos identificar hoje como um programa mais construtivo, né? Ainda que eu não queira datar, claro, nem o Franz Weismann, nem o Amílcar, né? Mas de todo modo é isso, nesse sentido mais moderno, né? Ao passo que a escultura, estou me pegando aqui a escultura, talvez muito motivado pela temática, né, que acabou marcando essa proposta expositiva, que é o espaço, mero espaço, né? Então a escultura como sendo a principal linguagem de trabalho, de articulação, né, com essa instância, né, que é o espaço. Então essa escultura ela trabalha o espaço de uma outra maneira, de uma maneira mais anônima, assim, uma coisa mais com uma escala estranha, né? Uma escala que a gente não consegue direito definir, com uma escala que parte de uma coordenada física, de uma escala física do espaço, mas vai para uma escala também um pouco imaginária, né? Talvez por conta dessa topologia, desse trabalho de um tipo de geometria espacial que o trabalho do Walter produz, que confunde um pouco o físico e o mental, né? A topologia tem um pouco dessa propriedade. E o interior e o exterior a gente não sabe mais identificar porque há uma relação fluida, né, entre essas instâncias. E se perde completamente essa referência estática das coisas. Então, essa topologia, uma vez eu estava pensando as esculturas do Voltaire, não propriamente as esculturas públicas, mas eu estava pensando no sentido público das esculturas do Voltaire, por vários motivos, né? A própria linguagem dele, que é uma linguagem que tem uma certa proximidade com uma sintaxe do designer, assim, com o uso do aço inoxidável e tudo mais, mas não por isso, mas uma questão espacial. Eu estava pensando essa relação da escultura dele com o espaço. Eu nem cheguei a conversar com ele sobre isso. E isso já tem uns anos atrás. E eu acho que se eu tivesse hoje, se eu fosse convidado assim, para fazer uma curadoria com o Walter, eu faria uma curadoria estranha. Assim. Eu pegaria cada uma algumas esculturas dele, né, e colocaria ela em diversas situações, né. Por exemplo, no litoral, uma praia, se possível até uma praia desértica, uma no centro urbano bem movimentado, uma no sertão do norte de Minas, uma no Planalto Central, numa área bem extensa, desértica, sabe? Outra, enfim, no norte do Brasil. Porque eu acho que a escultura do Walter, ela tem um diálogo com uma noção de espacialidade que nos foge, né, enquanto brasileiros. Assim, eu acho que o Brasil é um país, talvez por ser um país de escala continental, a gente não tem ideia do tamanho, né, do que nós somos, da terra que habitamos. A gente não faz ideia da extensão disso, do potencial que tem nisso. Isso tudo fica muito virtual para a gente, né? E eu acho que a linguagem do Walter, se eu poderia, digamos assim, explicitar um pouco o que seria essa propriedade, essa qualidade contemporânea do trabalho dele, é uma linguagem, digamos, que está disponível a dialogar com qualquer uma dessas instâncias, né, sabe? O lugar mais ermo do Brasil, ou mais
habitado, mais agitado, mais demograficamente intenso, acho que ela dialoga distintamente com essas diferentes situações. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? E por isso, acho que é uma escultura que coloca a questão da relação com a escala numa relação difícil de se definir, sabe? Numa situação difícil que é uma dificuldade boa, né? É uma dificuldade que talvez não sei, o próprio nosso país talvez imponha um pouco essa dificuldade, sabe? E é um pouco dessa propriedade, desse tipo de qualidade, digamos assim, formal do trabalho dele, que eu acho que contribui para que a gente venha extrair disso, né, uma certa noção de contemporaneidade sem necessariamente querer definir essa noção, sem necessariamente querer atribuir a essa noção um conceito fechado do que seria o estatuto, de que seria a marca dessa contemporaneidade que o trabalho produz, né? E, de fato, eu acho que o trabalho, com suas qualidades imanentes, né, de fato, são trabalhos que se colocam nessa condição de produzir uma experiência de contemporaneidade, né? Justamente por escapar de slogans muito definidos, né? De escapar de certas etiquetas, né? Ou mesmo de ideologias que pudessem ser, digamos assim, atribuíveis ao trabalho. Eu acho que essa movimentação que o trabalho produz em relação à percepção de cada um deles é o que força a sua inscrição o tempo inteiro, o que faz a sua inscrição reincidir o tempo inteiro, como um desafio para nós em situarmos ele dentro do contexto histórico atual no Brasil, em termos do que seria pensar uma escultura hoje no país, sabe? Do que pensar os desafios que a escultura coloca, né, enquanto uma linguagem plástica específica para nós, né, dentro do nosso contexto. Enfim, eu acho que eu abro por aí para a gente poder... Não sei se você quer que eu fale mais, eu posso ficar falando. Bom, boa tarde. Queria agradecer também a possibilidade de poder falar para vocês, fazer a exposição e lembrar um fato que me parece sempre muito importante, que é o fato de que quando uma exposição abre suas portas para o público, 17 profissões tiveram trabalho naquela exposição. Muita gente trabalhou na exposição para poder realizar aquela exposição. E isso, para mim, é muito importante porque mostra que o trabalho do artista ele é digamos assim, o final de um processo muito complicado que gera muitas questões antes da exposição abrir, né? Gera texto sendo feito, divulgação, design, transporte, seguro, pensamento sobre o projeto da exposição. Enfim, são 17 profissões que já trabalharam e muito para realizar essa exposição. E eu, particularmente como artista, sempre sou muito grato que esse sistema, com essa complexidade toda, esteja a serviço de uma coisa tão volátil e tão bela e tão livre como a linguagem artística. Isso sempre me chamou muita atenção, o fato de que uma coisa se realiza através de uma operação absolutamente verdadeira, concreta, de verdade, com gente, e de repente a exposição realizada ela se descola daquela
objetividade toda e vai em direção a uma possibilidade que foi gerada por essa circunstância toda. Eu queria agradecer, então, às pessoas que colaboraram aqui nessa exposição. Eu sou muito grato a todas elas, né? Desde a Flávia até os meninos que montaram, o pessoal que trabalhou. Eu reconheço que uma exposição, qualquer exposição, ela tem digamos, essa capacidade de transformar uma coisa que não existia em uma coisa que existe. E é exatamente nesse ponto que eu acho que eu situo a questão da criação. A criação é exatamente isso. A criação é você, de todas as coisas que não existem, escolher a que você quer que seja vista, né? Eu acho, por exemplo, quando eu vejo meus cadernos de anotação e vejo uma quantidade muito grande de esboços e de possibilidades e absolutamente livres, desenhos e tal, e quando eu percebo que daquela quantidade toda de sugestões eu capto uma coisa ou outra e reconheço que essa escolha ela já é uma coisa muito complicada, como se eu tivesse acrescentado uma complexidade a uma simplicidade que se deu na espontaneidade, mas cuja espontaneidade não foi suficiente para dar conta dela. Então não é só necessário você ser inspirado, como dizia o Picasso, quando ele falou que perguntaram para ele se ele recebia a visita da inspiração. Ele disse o seguinte: eu recebo a visita da inspiração, mas sempre que ela me visita, ela me encontra trabalhando, né? E eu acho que nesse ponto digamos, do momento em que uma coisa passa a existir, esse é o momento crucial de qualquer obra de arte. É o momento do seu aparecimento. O que é o aparecimento de uma obra de arte? É um espectador que está diante de alguma coisa que ele nunca viu antes, né? E ele confronta aquilo que ele nunca viu antes com aquilo tudo que ele traz, com todas as com suas manias, com suas resistências, com suas desconfianças. Eu até costumo brincar dizendo que a arte é um bom lugar para a gente exercitar nossas desconfianças, né? Porque ela é um bom aparelho para você questionar o real, porque a arte foi feita, de certa maneira, para inventar um real, para inventar uma possibilidade. Na realidade, o ser humano se distingue dos outros animais porque o ser humano inventou a invenção, né? Antes do ser humano não existia a invenção, ele inventou a invenção. E depois de inventar a invenção, ele passou a trabalhar dentro dessa invenção que ele tinha inventado. Há 20 mil anos atrás, alguns seres construíram e pintaram algumas cavernas no interior da França, com bisões, com animais, com tudo, e aquela é considerada o momento do nascimento da arte, né? Numa época em que, paradoxalmente, a palavra arte não existia, né? Aquilo que foi feito ali não era arte no sentido em que a gente conhece. Aquilo era aquilo. Aquilo era algumas pessoas pintando cavernas. E existem dois aspectos naquela possibilidade criada pelo ser humano naquela situação que sempre me chamaram muito a atenção. Uma delas é que se fez uma espécie de análise sobre aquelas cavernas, analisaram quimicamente aquelas cavernas que estavam pintadas e não se encontrou no teto daquelas cavernas nenhum sinal de fuligem. O que significa que aquelas cavernas foram pintadas no escuro. Os seres que fizeram aquelas cavernas não usaram nenhuma tocha. Aquilo foi feito na seguinte circunstância: eles entravam na caverna, se acostumavam com o escuro, e depois que eles estavam acostumados com a escuridão da caverna, aí eles faziam aquilo.
Isso sempre me pareceu uma curiosidade espantosa, né? Como é que eles podiam estar fazendo aquilo como, né? Daquela maneira. E a segunda coisa que me intrigou sempre é que eles nunca usaram aquelas cavernas como habitação. Eles faziam aquelas cavernas, mas eles não habitavam aquelas cavernas, como se aquelas cavernas tivessem sido feitas só para aquela finalidade. Hoje em dia, os estudos as cavernas são evidentemente excessivamente estudadas, em que dizem que aquilo era um ritual de preparação para a caça, que aquilo era o princípio de uma ideia mística para poder se prevenir contra maus espíritos, essa coisa toda. Mas existe uma teoria de um americano que eu acho talvez a mais curiosa de todas. A teoria dele é o seguinte, é que na realidade nós não temos a menor ideia de por que eles fizeram aquilo. E talvez essa seja a definição mais perfeita daquele fato. E não por acaso, aquele fato é o começo da arte. Como se, por exemplo, a arte começa com a gente não tendo a menor ideia do que aquilo possa ter sido e por que aquilo gerou. Não por acaso, as cavernas são a união de desenho, de pintura e de arquitetura. A arquitetura ali, ela trata daquele ambiente de uma certa forma que você não consegue abstrair do fato de que aquelas pinturas, aquelas imagens, elas estão tão ligadas à ideia de lugar que você vê a caverna e vê a pintura ao mesmo tempo. Você não distancia o fato da caverna ser uma caverna pintada. É a mesma coisa, mesmo porque quem pintou aquelas imagens, pintou as reentrâncias das rochas sugeriam formas, né? E a partir das reentrâncias e volumes das rochas, eles iam construindo seus bisões, seus cavalos, suas imagens. É na palavra imagem aí que eu gostaria de continuar a falar para vocês do que seria a questão que move hoje em dia uma espécie de uma rebeldia da arte em relação a um projeto imagístico de uma cultura atual que nos aprisiona há 40, 50 anos a telas e superfícies planas, a telas e imagens catódicas, né? Como o cinema, o cinema, a televisão, o celular, enfim, nós estamos há 40, 50 anos percebendo o mundo através de imagens, né? Talvez o meu trabalho resista profundamente a essa tentativa de tornar o mundo uma espécie de reconhecimento da verdade através das imagens, né? Eu acho que a dificuldade que o Gilton falou de que talvez o meu trabalho esteja numa situação tal em que ele é difícil de ser reconhecido como isso ou aquilo, talvez seja realmente parte da nossa situação atual. A nossa situação atual é de que nós não sabemos mais exatamente onde para a questão da realidade, onde está a questão da imagem, né? Nós vivemos num país em que um ator de teatro que interpretou um vilão na televisão é espancado na rua por uma pessoa que acha que ele é realmente um vilão, né? A coisa se confundir de tal maneira que as pessoas já começam a confundir o que é com o que não é, né? E é exatamente aí que a ideia de escultura ou a ideia de arte entra como um processo corrosivo, né? Porque ela apresenta uma possibilidade fazendo com que nós duvidemos o tempo todo do mundo que nos cerca, né? E porque o mundo que nos cerca, ele nos tenta convencer de que estamos agora apoiados numa realidade virtual. E eu fico pensando assim, mas esses experimentos de realidade virtual, na realidade, não podem ser chamados de realidade virtual, porque aquilo
de verdade, se o nome fosse certo, seria irrealidade em ato, que é o contrário da ideia de realidade virtual. Então, nós estamos começando a travestir as palavras de significados para eliminar a possibilidade de compreensão desses significados. A arte, eu acho que é um antídoto para isso, né? Eu fico pensando, por exemplo, quando eu comecei, ao contrário das gerações anteriores, que de uma certa forma construíam manifestos para substituir um ismo que estava já fazendo água por um ismo novo. E a ideia da evolução da arte era substituir o impressionismo por um cubismo, o cubismo por um enfim, eu posso dizer aqui 50 ismos, né? E, de repente, eu acredito que nos anos 70, a capacidade de produção de ismos se esgota, né? É nesse exato momento que eu começo a trabalhar como artista. Quer dizer, eu não sou uma pessoa, um artista, e acho que toda uma geração passou por essa situação. Eu não sou um artista que, por exemplo, criou um ismo novo para substituir um ismo anterior. O problema que nós tivemos foi enfrentar pela primeira vez a noção de que a arte chegava para nós como um todo articulado de várias maneiras. Isto é, nós tínhamos o minimalismo, o cubismo, o surrealismo, a nova figuração, nós tínhamos 15 ismos acontecendo ao mesmo tempo. E essa complexidade é que era a questão a ser administrada para poder a gente ser capaz de poder realizar alguma obra de arte. O problema que nós enfrentávamos era exatamente a complexidade dessa mistura, a complexidade dessa quantidade imensa de coisas variadas. Isso chegou no Brasil tudo ao mesmo tempo. Todos esses ismos chegaram no Brasil acumuladamente, por vários motivos. Primeiro que nós começamos a ter uma cultura de livro, né? Os livros chegavam e informavam a respeito de todos os movimentos que existiam no mundo, chegavam ao mesmo tempo. E se nós olharmos uma biblioteca hoje em dia, nós vamos ver que ao lado da arte primitiva tem arte contemporânea, tem arte cubista, tudo está na mesma biblioteca. Você vai ver 50 tipos de ismo na frente de uma livraria, no balcão de uma livraria. Então, pela primeira vez, todas essas questões da arte chegam para nós ao mesmo tempo. E aí, eu acho que a gente recua de um pavor desse, de ver tanta complexidade na nossa frente, a gente desiste e a gente começa a chamar tudo que é feito atualmente de arte contemporânea. Isto é, uma arte que estaria sendo feita hoje. Só que eu não conheço nenhum artista que não tenha sido contemporâneo. Todo artista foi contemporâneo, a não ser os artistas que querem pintar diferentemente do século onde vivem, né? Que querem pintar pinturas parecidas com o século XVIII, século XIX, né? Fazer um certo primitivismo nostálgico. Tudo isso chega no contemporâneo como se fosse tudo uma coisa só. E a palavra contemporâneo, ela passa a fazer água. É uma questão do artista hoje em dia lidar com essa ilusão de que é possível dar conta do presente com um rótulo tão vago e tão abandonado, eu diria até pela crítica, né? Porque quem é que acredita hoje em dia em arte contemporânea, né? Quer dizer, e no entanto a arte continua a ser feita, não é? E a gente não tem nome para isso que está sendo feito, não é? E acrescente-se a isso o fato de que a gente mora num país que nunca deu muita bola para a questão da preservação dos legados que nós mesmos produzimos. Eu me lembro, por exemplo, numa reunião de pauta de uma revista que nós fizemos em 1975,
a revista Malas Artes, me lembro de em 75 a gente tentar, na revista, reproduzir mais uma vez um texto de arte dos anos 50, porque o texto estava esquecido. E nós, nos anos 70, recuperávamos textos de 1950, porque nós achávamos que o texto era pertinente, mas éramos nós, na nossa função de contemporâneos, que tínhamos aquela função de restaurar um legado que estava sendo abandonado. Então, para vocês verem que, nesse sentido, a questão de tempo, ele meio que se vai. Eu não estou trabalhando mais no tempo contemporâneo, eu estou trabalhando num tempo inventável. Eu estou trabalhando num tempo atual, sem me deixar levar por uma ideologia nova que se chama atualismo, né? Quer dizer, as pessoas hoje em dia acham que tem que estar atualizadas o tempo todo. E isso me parece ser um engano. Tem um filósofo chamado Agamben que diz o seguinte, que o verdadeiro sentido da produção de uma produção contemporânea de arte não é o sujeito estar de acordo com a sua época, é o sujeito estar suficientemente distante criticamente para poder ver a sua época de uma forma analítica e não se deixar submeter aos atualismos da hora. É por isso que, de uma certa forma, o trabalho carrega um pouco essa dúvida, que você falou a palavra, essa dúvida, de que como se ele não quisesse ser, não exatamente contemporâneo, mas como se ele não quisesse ser pintura, como que ele não quisesse ser escultura, como que ele não quisesse ser objeto, como ele não quisesse ser instalação, como ele não quisesse... Porque ele tem que se desvencilhar desses aspectos todos para poder ser livre, para poder representar uma poética espacial que cada artista tem diferentemente um do outro. E é essa poética especial, a radicalidade da defesa de uma poética subjetiva e especial, que eu defendo no meu trabalho, com trabalho, e não com teoria, com tema, com tese, mas com coisas, né? Quer dizer, a minha coisa fala de uma coisa sendo coisa, né? É muito importante que eu considere que essa coisa ela é suficientemente eloquente para poder depender apenas dela, para poder ressignificar a sua presença no mundo. Então, nesse sentido, uma escultura minha não é uma escultura, um desenho não é um desenho, uma pintura não é uma pintura, é um uso é a linguagem que eu estou tratando, é da linguagem que eu estou tratando, né? E eu queria terminar com uma frase que eu ouvi uma vez em algum lugar, que é muito bonita, que diz mais ou menos o seguinte: quando você está em lugar nenhum, você tem a chance de poder ir para qualquer lugar. Obrigado. Está no projeto a gente abrir para conversa? Acho que sim, claro, podemos. Eu tenho uma questão, eu tenho uma pergunta. Atenção hoje, porque a sua fala implica, vamos dizer assim, o trabalho do Alberto no sentido de uma sensibilidade, de uma articulação que também se fecha, né, nos atos. Mas uma coisa que me impressiona muito na exposição, vendo tantos trabalhos ao mesmo tempo, acho que é diferente de ver um trabalho, sabe? Foi que também começa a haver um diálogo entre os trabalhos, né? E uma coisa que acontece em cada trabalho, né, é que eles vão apresentando problemas, vários problemas, mas os problemas nunca apresentam solução. Tem uma delicadeza, um esmero de material, assim, parece que não tem nada fora do lugar, entende? Assim, tudo, e ao mesmo tempo, com todo esse cuidado, o trabalho não se fecha numa solução de alguma coisa, entende? Eu fiquei assim, encantado. Eu realmente assim, fiquei tão... Porque
qualquer mudança de percepção, qualquer mudança da minha posição em relação ao trabalho, o trabalho mudava e me representava essa dúvida, sabe, esse não fechamento de uma questão, seja formal, tem várias coisas, né? Assim, às vezes, da cor que parece, em princípio, vamos dizer assim, subsidiário, eu digo assim que não é, porque é de uma delicadeza também, ele não é aleatório, vamos dizer assim. A cor é uma coisa, não é que uma linha, mas a cor que foi escolhida, ela acrescenta, ela não é só uma mera cor. Ela espacializa, né? Isso está em tudo, assim, um diálogo entre linhas reais, projetadas de uma forma tal, e as cores, vários trabalhos que tem cor, sempre criando parece essa articulação de problemas e, ao mesmo tempo, racionais. Você tem que pensar, você é levado a pensar, e, ao mesmo tempo, você não se fecha numa questão. A questão fica aberta. Eu acho que você levantou uma questão muito interessante, que é um aspecto muito importante dessa exposição, que é o fato de que ela é uma exposição. Isto é, ela é um conjunto de coisas colocadas em relação umas com as outras, né? E o meu trabalho todo é isso, não só nessa exposição. Essa exposição apenas reflete esse fato. Por quê? Porque eu sempre achei que como se eu tivesse dois trabalhos, né, que seguem paralelos um ao outro. Um são as obras que eu faço. Outra é a relação que eu vou estabelecendo entre elas, né? Como se houvesse um fio invisível que une todas e essa narrativa invisível fosse absolutamente parte da situação toda. E o outro aspecto que eu vi no que você falou que me pareceu interessante é o seguinte, qual é o lugar de um objeto? Né? A gente diz assim, esse objeto não é que ele não esteja fora de lugar, ele não está fora de lugar porque ele não teria um lugar para preencher. Na realidade, me parece que um objeto é bem sucedido quando ele inventa o lugar que ele vai preencher. Então aquele lugar é dele, é do objeto, foi criado pelo objeto. Então aquele lugar não está errado, porque aquele lugar foi inventado pela coisa. E aquela coisa vive daquele lugar que ela criou, não é? Isso é uma característica muito importante, porque eu trato a exposição como se fosse uma narrativa mesmo. Eu acho que você percebeu claramente. Uma exposição, para mim, não é uma mostragem, não é um lugar onde não é um display, não. Uma exposição é um projeto de linguagem. É como se eu estivesse trabalhando. Na hora de uma exposição, as obras viraram palavras. E eu tenho que construir uma poética com essas palavras. E dentro de cada objeto, essa mesma situação acontece, né? Um espelho ou uma linha, ela está em acordo com uma cor, da mesma maneira como a cor está em acordo com a moldura. Quer dizer, eu não consigo imaginar como é possível se fazer uma obra sem considerar todos os aspectos daquela obra. O tamanho da obra, a escala, você repara que eu não tenho nenhum quadro grande, né? Eu não gosto de quadro grande, eu gosto de quadros onde você chegue a eles porque você quer. Quando eu vejo um quadro muito grande, eu fico dizendo, esse quadro está se impondo a mim. Ele está impregnando o meu campo visual. Então, eu tendo a resistir a essa intromissão, né? Então, eu gosto de fazer quadros menores porque é da opção do espectador se aproximar ou não dele. É uma decisão dele, não é uma decisão minha. A minha decisão é densificar aquele fragmento, né? Ao ponto em que eu fique satisfeito que ele está, digamos, além até mesmo, às vezes, da minha própria possibilidade. Porque eu acho que arte é um pouco isso. Arte é você forçar a barra dos seus limites,
né? É você forçar uma situação para que essa situação te diga alguma coisa a respeito dela mesma e você avance em relação a isso. É como um músico de jazz, como o Thelonious Monk, por exemplo, que é um músico de jazz, que ao contrário dos outros músicos, ele começa a tocar e ele, de repente, ele decide que ele vai fazer um acorde que ele não reconhece, ele criou um problema para ele. E no próximo acorde ele tenta resolver essa questão que ele mesmo criou, não é? Então, quer dizer, eu acho que a criação de problemas, a criação de espaço, a criação de possibilidades, gera digamos assim, uma prática de um desconhecimento ativo, vamos dizer assim, né? A arte trabalha tanto com o que a gente conhece, com aquilo que a gente não conhece. E a gente tensiona isso o tempo todo. Afinal de contas, né, o ser humano é ser humano porque preferiu acreditar que o que ele sabe nunca é suficiente, né? E é isso que dá à arte a sua possibilidade de existir. Eu queria pegar um gancho aqui, ele falou um pouco disso. Eu até fiquei meio perdida com a pergunta que estava na cabeça, mas eu vou voltar lá. Porque você falou aqui da exposição. Eu queria voltar um pouco da sua trajetória, esse espaço grande de criação, essa quantidade de objetos, obras, o que for que você deu nome. Como é lidar com isso dentro do waltercismo, né? Que seria o seu movimento, né? Como é que você... Essa conversa que você falou, que numa exposição as obras são frases, né, palavras, você até tem uma obra muito linda que é Não Sopre Frases Leves, né, que eu acho maravilhoso. Então eu queria saber como que você lida com isso, porque são escritas realmente, né? São linguagens variadas, né? Eu até estava falando para o Gilton agora que meu primeiro trabalho foi uma peça de teatro, foi um cenário para uma peça de teatro de um autor chamado Ionesco, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer outras peças de teatro, eu fiz um cenário para ópera. Quer dizer, é como se eu pudesse ter a liberdade de trabalhar no espaço e com várias topologias diferentes, né? Quer dizer, então, trabalhar uma escultura pública, por exemplo, ela, talvez até trabalhar numa escultura pública eu me descanse do desenho. Trabalhar no desenho me descansa da escultura. Trabalhar na escultura me descansa de uma certa forma, é uma maneira de articular o espaço em suas várias circunstâncias, suas várias instâncias. E uma coisa que eu faço, que eu sempre considerei, foi que, embora às vezes as pessoas reconheçam uma obra minha ao olhar, dizer isso é um Waltércio, né? Eu confesso a vocês que eu nunca prestei atenção em achar um waltercismo dentro da minha própria produção. Ao contrário, a minha obra é a história do escape que eu tento o tempo todo, né? É a história desse escape, quer dizer, porque eu acho que e isso começa quando você começa a reagir à ideia de estilo, né? Que eu acho que a minha geração começa duvidando profundamente da capacidade de reconhecimento de uma obra através de uma coisa chamada estilo, que do meu ponto de vista seria uma espécie de um maneirismo sofisticado, né? Às vezes bem sucedido, né? Mas nem sempre, pelo menos para mim, não funciona. Não funciona para mim. O que para mim funcionou, e eu acho que essa exposição é característica, é que cada trabalho tenta escapar da situação em que ele se encontra. A pintura não quer ser pintura, a escultura não quer ser escultura, né? O desenho quer ser outra coisa, e tem até desenhos Mas eu acho que é exatamente essa prática. Tem um livro de um poeta amigo meu, que é muito bonito o texto, que diz assim, uma prática dos extravios, né? Quer dizer, então é como se a gente, hoje em dia, fosse necessário escapar literalmente dessas armadilhas ideológicas que hoje em dia, mais do que nunca, estão envolvendo não só a arte,
como a cultura em geral. Até a própria ideia de relacionar arte e cultura, hoje em dia, para mim, é problemática. Eu acho que cultura é uma coisa que a gente sabe o que é. Arte é uma coisa que a gente não sabe o que é. Então, arte e cultura são duas coisas diferentes. O Godard chega mesmo a dizer que a cultura foi feita para matar a arte, né? Que a arte é uma exceção e a cultura é uma regra. E é da natureza de toda regra tentar matar a exceção. Eu acho que a arte, hoje em dia, ela tem que reivindicar radicalmente essa liberdade subjetiva e não torná-la um aspecto da objetividade do mundo, mas resistir a isso com digamos, a possibilidade que é dada pela subjetividade, pela invenção da invenção, né? Tem um ponto aí que você levantou que é interessante também, e voltando mais na questão mais própria dos trabalhos, que eu me coloquei muito isso ultimamente, vendo seus trabalhos. Seus trabalhos, para mim, não têm tamanho. Assim, um trabalho pequeno, um trabalho grande, ele tem um tamanho que é. Esses dias eu estava pensando nisso, eu falei, pô, essa escultura aqui que me lembrou a cromática, né, isso aqui não é uma escultura pequena, mas também não é uma maquete, não pretende ser de outro tamanho, ela pretende ter o tamanho que tem, né? Então essa noção de tamanho meio que se dissolve nos trabalhos, né? Ele tem uma propriedade espacial, digamos assim, que responde por si mesmo, né? E aí isso me fez pensar, por exemplo, numas esculturas do Giacometti que todo mundo fala que é pequena, né? E eu sempre fiquei assim, intrigado, assim, mas a escultura do Giacometti não é pequena. Talvez ela dista, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso que o seu trabalho produz, ela dista. Ela não é pequena, ela apenas está distando, sabe? Ela aponta uma distância, mas tem o tamanho que tem. Me lembrei de um fato de que uma vez perguntaram a um político: como vai sua mulher? Aí ele respondeu assim: em relação a quê? É um pouco isso, né? É um pouco isso. É como se cada coisa, ela funda a própria escala dela, né? Ela cria... Eu costumo pensar que cada objeto é similar ao espaço que ele ocupa, né? Tem um pouco isso. E eu fiquei aqui rindo interiormente quando você falou das esculturas em vários lugares, quer dizer, porque, na realidade, acontece isso com... Eu tenho um trabalho numa cidade pequena, em Itapiranga, perto de Florianópolis. Tenho um trabalho no Momento de Fronteira, tem a Noruega, tem uma escultura no Rio de Janeiro, tem uma outra. E essa questão sempre me foi realmente pensei sempre em relação a isso. Especialmente porque uma coisa que me incomodava muito na escultura pública é que ela é obrigatoriamente vista, né? Todo mundo que passa por ela é obrigado a vê-la o tempo todo, ela se impõe. Então eu pensei que, se eu queria fazer uma escultura, eu queria fazer uma escultura não voltada para esse termo abstrato chamado público, né? Para mim, público é uma massa de pessoas sem rosto, né? A palavra público não me diz nada. Então, toda escultura que eu fiz, mesmo sendo pública na escala, ela não é pública na relação. Ela não é pública na relação dela com as pessoas. Isto quer dizer o seguinte: a escultura não fala para o público, a escultura falaria para cada um em particular, né? E essa é uma característica da obra de arte. A obra de arte é um objeto falando para um sujeito solitário. O sujeito que observa a obra de arte não é um sujeito de plateia, como o sujeito que está num auditório de música e ele sabe perfeitamente como todas as pessoas ao seu redor estão reagindo. As pessoas meio que reagem juntas. A arte não, a arte é um objeto solitário na frente de um sujeito solitário, né? Então eu fiz, o meu projeto, a minha pretensão nesse sentido, foi de fazer uma escultura intimista. Mesmo que ela seja grande, ela é intimista.
E mesmo que ela seja grande, ela ainda não tem tamanho, digamos assim. Não. Se ela tiver no tamanho certo, né? As pinturas, por exemplo, né? As pinturas, elas têm uma distância. Elas convidam uma distância, elas impõem uma distância, produzem essa distância, porque não propriamente uma questão de tamanho, é uma questão de espaço mesmo. E o Steinberg é um cartunista americano, é um homem de um talento, provavelmente vocês devem saber, Saul Steinberg é um cartunista, não é cartunista, ele nem sei o que ele é aquilo, mas enfim, ele diz uma coisa muito engraçada. A natureza do artista é ser um outro alguém. Quer dizer, você tem obrigatoriamente sair de si mesmo, né? Não para se eliminar, mas para se colocar de tal maneira para que o objeto adquira uma certa independência, que ele se livre até mesmo de você. Quer dizer, o objeto ele é bem sucedido quando ele se livrou do autor, né? Para mim importa muito isso, né? Quando ele se livrou do autor. Se aquele objeto contiver apenas o que o autor quer dizer, o autor disse pouco e o objeto reconheceu pouco. Agora, se aquele objeto disser mais coisas, tanto para o público, como para as pessoas, como para o autor, eu acho que aquele objeto está na direção certa. Isto é, em direção nenhuma, ele está aberto. Ele está solto, como coisa, né? E aí eu fico pensando, o que é uma coisa solta, né? É exatamente isso, é um objeto que só depende da vontade que o realizou. Só depende do aparecimento que ele faz tornar possível. Essa é uma questão que a gente vai ter que lidar muito, né? Com coisas soltas, que vai sair do espaço e encontrar. A outra relação espacial imersiva, né? Do espaço que não tem referência, é tudo solto. A gente está na época para isso, né? Só que a gente tem dificuldade em achar, né? É muito curioso isso, porque antes das religiões, os seres humanos viviam dentro de um tempo infinito, né? O tempo nunca tinha começado antes e não sabia como ia acabar. Isso era uma coisa tão angustiante para o ser humano que as religiões decidiram inventar um estratagema para sossegar com a angústia humana. Então, por exemplo, a solução achada pela religião católica foi dizer, existia um Gênesis e vai existir um Apocalipse. Então, de certa forma, o Gênesis e o Apocalipse foram uma espécie assim, de dois parênteses que foram inventados para poder dar conta dessa continuidade infinita que tem o tempo para trás e o tempo para frente. Talvez a arte duvide até mesmo disso. Eu tive aqui na aprendizagem, pensamento, e depois eu voltei aqui, dei uma nova olhada, e fiquei lembrando, lembro que nós tivemos lá na Chile, você me levou para ver o trabalho de um artista que eu não vou lembrar o nome. E era um papel de arroz, você chegou a ver assim, essa linha só poderia estar aqui. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E quando eu vejo sua obra aqui, eu acho que ela tem essa precisão também, sabe? Eu vejo que as coisas estão onde ela deveria estar, sabe? Só poderia estar naquele lugar, sabe? Dessa sensação, dessa precisão, sabe? Aí eu mandei para o seu dia desse, a sua precisão é anistrônica, né? Uma precisão, super precisão, tudo está onde deveria estar, dessa sensação, sabe? Isso que me passa, sabe? Ô Paulo, é curioso isso. Eu posso te confessar aqui, só entre nós, que a precisão é o meu lado mais perverso.
Reconheço, é isso. Mas você consegue superar bem as coisas, porque é com uma decisão, é por uma flexibilidade que coloca um sujeito saudável. É que talvez eu não consiga cometer um erro reconhecível, entendeu? Eu só cometeria erro irreconhecível. Enquanto tiver reconhecível, você... Enquanto tiver reconhecível, eu não aceito. Já pensou um artista entrar no seu ateliê e dizer assim, hoje eu vou fazer uma obra imperfeita? Já entra definido. Né? É tão absurdo quanto ele entrar no ateliê e dizer, hoje eu vou fazer uma obra-prima. O desafio mesmo. É o desafio mesmo. Ou melhor, a incapacidade é a mesma. Você comparou a Mil, e a Mil e o eles têm um objeto que ocupa o espaço. Eu vejo o seu objeto criando espaço. É diferente até o Calder, ele é um objeto que ocupa espaço. Eu vejo o seu trabalho assim, com transparência, com aberturas para você entrar, sair, indicações para você percorrer. Né? Então, não sei se essa é a sua intenção. E aí eu vejo até na hora da escala, que eu vejo ele pequeno, mas independente do tamanho, eu consigo percorrer ele dentro. E se ele tivesse uma escala urbana, né, se fosse isso, ele teria essa mesma possibilidade de percorrer esse espaço. Eu não sei se isso tem essa ligação com a arquitetura. Tem. Eu sou brasileiro, né? Como todo brasileiro, a gente tem que inventar uma possibilidade para que o que você quer exista, né? Então, de uma certa forma, em arte especialmente, e especialmente nos anos 70, ou você inventava um espaço para poder trabalhar, ou o espaço que existia não dava conta. Então, essa ideia de inventar o espaço para poder criar uma obra que falasse sobre isso, sobre o espaço que ela está inventando, é quase que uma sobrevivência aqui nesse país. Você tem que inventar uma circunstância para que um trabalho exista, né? Todos nós sabemos disso. Cada um em sua profissão sabe como nós temos que lutar por uma circunstância para o que a gente quer exista, né? E a arte não é diferente nesse sentido. Ela tem que inventar uma circunstância para que você possa habitá-la, né? Mas eu até procurei aqui no Google, enquanto estava falando, que eu achei que você tivesse formação de arquitetura. Seu olhar é muito de arquiteto e muito, assim, o seu trabalho como se estivesse fazendo uma maquete lá do seu trabalho trabalhou, né, com teatro, fazendo... Cenário. Cenário? Então, assim, é impressionante. Antes de eu te escutar, Sim. nossa, esse cara... Os meus... Eu sabia, desculpa, eu não te conhecia, eu fui pega aqui de surpresa para cá. E eu vi o seu trabalho, quando eu cheguei aqui, eu falei, esse é um trabalho masculino, não sabia se era uma mulher. E eu falei, nossa, essa pessoa tem uma formação de arquitetura que é muito forte. Assim, o seu olhar, o seu trabalho, assim, tem muita... Voltei a ser arquiteto. Mais uma coisa que eu vou ter que me livrar. Mas é muito presente isso na obra. Mas como eu lhe falei, a arte começa numa caverna, começa nessa relação entre arte e arquitetura, entendeu? É o lugar, né? O lugar. No Brasil, a questão de você criar um lugar é uma coisa complexa, né? Quando eu comecei, por exemplo, quase não tinha galeria, o museu era 1 ou 2, não tinha centros culturais, não tinha renúncia fiscal, não tinha nada disso, tudo era uma conquista. A gente fez uma revista porque não tinha revista sobre arte,
Nós tivemos que fazer nós mesmos numa revista. Então, essa coisa de fazer arte produzindo a possibilidade para produzi-la foi uma questão para a nossa sobrevivência. Eu sempre costumo brincar dizendo que a gente era alternativo porque a gente não tinha alternativa. Vou fazer uma pergunta, assim, embora nessa exposição não tenha, não tenha um trabalho em formato livro, né, para quem acompanha o seu trabalho, eu achei lindo quando você traz essa ideia, né, uma exposição é a justaposição das obras, e isso só está acontecendo aqui nesse momento, assim como o espaço da página. Perfeito. Né, do livro, e que é um raciocínio, assim, que eu acho que passa por outros lugares, que eu adoraria, assim, escutar você também, com esse olhar de um espaço, mas que é um espaço da página, que é o espaço do livro, né, com a construção de um outro lugar. Isso é uma paixão que eu tenho, né? Livro, para mim, é um objeto da família dos espelhos e dos relógios. Tem funcionamento interno, né? E é maior por dentro do que por fora. Coisas que os espelhos e os relógios também têm, né? Porque eu tenho 38 livros de artista feitos assim. E é uma outra área onde eu descanso das outras, como eu falei anteriormente, né? E para mim o livro é uma coisa muito, muito impressionante, que é um objeto circular, né? É um objeto tridimensional, ao mesmo tempo ele é narrativo. Quer dizer, você pode trabalhar com sequências. Para um escultor, é uma maravilha você poder trabalhar com uma linguagem que é sequencial. Porque a escultura ela tem como principal problema o fato de ser paralítica, né? Ela é parada no espaço. Quer dizer, as soluções que os artistas acharam para fazer as esculturas se moverem foi usando uma solução cinética, fazendo a escultura se mexer. Eu acho que é preguiçosa essa solução, né? Eu prefiro acreditar que um objeto ele se move mesmo estando parado. É um pouco a minha pretensão fazer com que o objeto se mova mesmo sendo um objeto parado. Quer dizer, e você consegue alcançar essa possibilidade com alguns recursos, né? Por exemplo, fazendo com que ele se relacione com a gravidade de determinada maneira, fazer com que ele se relacione com a transparência e a opacidade de determinada maneira. Quer dizer, tem maneiras de você fazer aquela coisa se mover, mas dentro da sua própria condição de paralisia, né? Aí me parece que tem uma solução eu encontraria uma solução mais autêntica. E nos livros eu acho que isso acontece com muita é da natureza do livro ter isso nele, né? E poesia também, né? Poesia é uma coisa que me encanta. Poesia é a linguagem a 120%, né? Poesia é a linguagem a 120%. É a linguagem que escapou da linguagem e já disse uma outra coisa, né? Utilizando as mesmas palavras que todos nós usamos. E o poeta consegue fazer de tal maneira a relação entre elas que ela consegue render mais do que a linguagem que nós conhecemos, né? São dois modelos para mim muito importantes, os livros e as poesias, né? Não estamos nem falando de música, né? Que, aliás, é bem musical, né? Em termos de ritmo, em termos de, enfim, várias propriedades da música que a gente consegue ver ressoando nos trabalhos. Esse dia eu estava vendo uma peça do Stockenhausen e eu lembrei do seu trabalho. E eu fiquei, por que me veio Valtese? Claro, a gente estava conversando e tal, pode ter sido isso também, mas era a espacialização sonora do Stockenhausen, que tem a ver com muito do seu trabalho, né? Criar espacializações com propriedades dos materiais, cores, criar essa distância, produzir, né,
todos esses elementos que são próprios do espaço, né? Distância, proximidade, escalas. E isso tem um ritmo, né? Você acaba trabalhando em termos, essa precisão toda que está todo mundo aqui, né? Tentando desenvolver de alguma maneira, né? Compreender essa precisão, tem um pouco dessa relação rítmica que... Você trabalha ouvindo música, por exemplo? Não. Em silêncio. Música, para mim, é uma coisa que tem que fazer... Profissionalmente. Não digo profissionalmente, mas tem que prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção. Não consigo dividir a atenção da música com outra coisa. Você uma vez me falou que você é ouvinte profissional de música. Eu gosto, eu tenho uma relação com a música muito, muito, muito forte. Muito forte. Se eu quisesse nascer de novo, eu queria ser músico. Mas não nos é dada essa prerrogativa. Interessante que você falou de poesia, porque nós estávamos falando de narrativa, para a exposição, né, de criar uma linha narrativa, eu fiquei pensando em poemas, assim, a relação mais, não com romance, apesar de tudo, mas a relação com a linguagem, com as palavras, com poemas. Né? A poesia tem uma coisa muito engraçada, gosto muito, que chama-se, quem é poeta sabe perfeitamente o que eu vou dizer, chama-se enjambement. Enjambement é aquele negócio assim, você está lendo uma linha, de repente a linha para e você é obrigado a voltar para a linha anterior para poder continuar. Então você vai e faz isso. O texto corrido, ele não tem enjambamento, ele vai seguido o tempo todo. A poesia exige um intervalo espacial de mudança de coisa e tal. E o enjambamento, eu fiquei sabendo, foi produzido, teve como modelo a maneira como as pessoas aravam a terra. Que elas chegavam com o arado, faziam assim, depois voltavam, faziam para cá, depois voltavam para cá. E a poesia segue um pouco, esse enjambamento é um pouco isso. É a aplicação de espaço no ritmo da leitura, né? É muito bonito isso. Você percebe no seu trabalho que a linha, né? É muito perto, seja ela como uma linha plana, seja a linha tridimensional, de diversas maneiras. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a linha para você, no seu trabalho. O que é a linha? É a única possibilidade que o ponto tem de ser livre. Eu me lembrei da frase do Mondrian que dizia o seguinte: uma linha reta é uma linha curva em sua maior tensão. Eu acho que é um pouco isso, né? Borges também dizia que a mais complexa forma labiríntica é a linha reta. Tem uma história maravilhosa que aliás eu acho que até o próprio Borges que conta, que dizia que tinha dois reis, um rei europeu e um rei oriental, e que o rei oriental foi visitar o rei da Europa e o rei da Europa mostrou para o rei um labirinto. Chegou para o rei o rei oriental, botou ele no labirinto e disse: agora você sai. E aí o rei ficou lá assim, enredado todo no labirinto, ficou muito assustado com aquela situação toda. Finalmente, com muito esforço, ele conseguiu sair do labirinto. E quando ele saiu do labirinto, ele virou-se para o rei oriental e falou assim: lá no meu país também tem um labirinto. Quando você for lá, eu vou te levar no labirinto. Aí eu falei: está ótimo. Tal. Aí um dia o rei ocidental foi visitar o rei oriental. O rei oriental pegou o rei ocidental, levou para o meio do deserto, deixou ele sozinho lá e disse assim: agora se vira. Então tem um pouco a ver a metáfora da linha, né? Dito de outra maneira. De certo modo, o desenho, o ponto, a linha, é a plenitude do desenho, né? Assim, tem uma coisa...
Uma coisa com espaço, é interessante, com espaço, enfim. Então, nós vamos ter falar de é isso aí. É isso? Então, Gente, obrigado. Deu certo. deu certo. Oi? Claro. Deu certo lá? Claro. Ah, legal. É. Também pinto. Se tiver dito alguma besteira, corta lá. Hein? Pega assim. Corta mesmo. Obrigado pela presença.